Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que nos diz assim: Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a autonomia e responsabilidade. Aqui o versículo diz, né, quando era criança, eu falava, sentia e agia como uma criança. Mas quando chega a idade adulta, nós temos que parar de pensar, sentir e falar como criança. Então, quando nós crescemos, nós adquirimos uma autonomia da nossa vida. Nós adquirimos uma autonomia para falar, uma autonomia para sentir e uma autonomia para pensar e agir. Mas essa autonomia, ela implica em assumir responsabilidades das nossas ações. Assumir responsabilidades com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos e com as ações e decisões que nós tomamos. Mas há muitas pessoas que crescem, né, param de agir como criança, falar como criança, pensar como criança, mas quer ter autonomia, mas não quer as responsabilidades de uma vida adulta. Porque uma vida adulta implica muitas responsabilidades. E tem pessoas que quando chega na vida adulta, ela quer continuar com uma mentalidade de criança, porque uma criança, ela não é responsável pelas suas ações. Uma criança, ela não é responsável por aquilo que ela faz, por aquilo que ela fala. Quem é responsável são os pais, porque a criança, ela tá na responsabilidade dos pais. Então, os pais são responsáveis pela fala e pelas ações daquela criança. Mas quando essa criança cresce e se torna um adulto, ela tem que assumir as responsabilidades do que ela faz, do que ela fala e do que ela pensa. Mas há muitos adultos que estão continuando com essa mentalidade. Eu não sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu penso, pelo que eu faço. E a pessoa começa a viver uma vida de vítima. Uma vida, né, que ela se vitimiza e todo mundo é culpado pelo que acontece na vida dela. São pessoas que dizem assim: a vida é injusta comigo. A vida é tão injusta que o sol não brilha para mim. A vida é tão injusta que eu não consigo crescer, prosperar, progredir. Então a pessoa, ela começa a viver uma vida de vitimização. Ela quer ter autonomia para fazer o que ela quer, mas ela não quer assumir as responsabilidades e começa a ter essa mentalidade de vítima. Alguém é culpado por eu estar vivendo dessa maneira. E quando nós começamos a ter esse tipo de mentalidade, de que o outro é culpado de eu viver dessa maneira, eu começo a fugir da responsabilidade que é minha. Porque o que nos leva a viver a circunstância a qual nós encontramos, quer seja ela boa ou ruim, é a autonomia que nós temos. Nós temos autonomia para tomar decisões, para falar, para pensar, para agir. Então, as nossas responsabilidades diante da fala, da ação, dos pensamentos que nós temos, é o que vai nos levar a viver circunstâncias boas ou ruins. Então, não se vitimize. Talvez hoje você está numa situação complicada, difícil, no meio de conflitos familiares, mas tem uma parte que a responsabilidade aí é sua, porque você em algum momento tomou a autonomia e fez o que você quis. Você agiu da maneira que você quis, você tomou decisões que você quis, você pensou e falou o que você quis.
Então nós temos que mudar essa mentalidade de que a vida é injusta. Por que que você continua pensando que a vida é injusta? Você já parou para pensar como é difícil a gente tentar ajudar pessoas nessa condição? Uma pessoa que ela só se vitimiza, que a mentalidade dela é que a vida é injusta, que o sol não brilha para ela, que ela não tem tantas oportunidades como os outros têm, que para ela tudo é complicado. Então, essa pessoa ela tem uma mentalidade de vítima. E isso é muito difícil ajudar uma pessoa nessas condições, porque a pessoa, quando ela tem esse papel, que ela se vitimiza, ela está nessa condição, ela não quer se tornar dependente, ela não quer assumir as responsabilidades que é dela. Então ela prefere se tornar uma vítima da sociedade, uma vítima dos problemas, uma vítima da circunstância familiar, uma vítima em todos os aspectos. Então, quando isso acontece, fica difícil a gente ajudar uma pessoa com essa mentalidade, porque ela continua achando que a vida é injusta. E eu quero fazer uma comparação sobre a autonomia e a responsabilidade, porque eu vejo muitas pessoas querendo ter autonomia. É mesma coisa um jovem. Os jovens hoje, eles querem ter liberdade, eles querem ter voz, eles querem ter autonomia, mas a hora que essa liberdade vai lhe custar responsabilidades, eles não querem assumir. Aí eles falam que eles são vítimas. Então, você tá vendo como é complicado a gente ter autonomia e responsabilidade? Isso vai implicar muitas coisas para nós. Então, quando nós queremos a autonomia, o que é autonomia? É nós sermos independentes, é nós termos liberdade, é nós sermos autossuficientes. E a responsabilidade é uma obrigação que nós temos de responder pelas nossas ações. Então, muitas pessoas estão querendo, olha, eu quero ter autonomia, eu quero ser independente, eu quero ter liberdade para ir e vir, eu quero ser autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Por quê? Porque a pessoa não quer assumir responsabilidades que vão te levar, né, para essa condição de vítima. Porque quando nós nos vitimamos pelo que estamos vivendo, nós estamos dizendo, olha, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é sua. Eu estou vivendo assim, é por causa de você. A esposa que está em um casamento cheio de conflitos, ela quer ter autonomia, ela quer fazer muitas coisas, mas quando o casamento se torna turbulento, ela não quer assumir as responsabilidades que é dela. Assim também o marido. Ele não quer assumir as responsabilidades que cabe a ele pela condição que o casamento se encontra. Os pais não querem assumir as responsabilidades com os filhos, da maneira em que está a vida dos filhos, porque deixaram os seus filhos ter independência, liberdade e ser autossuficientes. E nós sabemos que filhos, eles precisam ter autonomia, mas com limites. Tudo tem que ter um limite. E eu quero fazer uma comparação aqui sobre o mendigo e o milionário. Uma pessoa que ela é mendiga, está em situação de rua, ela faz o que ela quer, a hora que quer. Ela não quer ter regras. Ela não quer ter responsabilidades. Por isso que eles abandonam a família. Eles não querem serem cobrados de nada. Eles não querem estar debaixo de obrigações e responsabilidades. Então, o que eles preferem? Abandonar a família e viver o jeito que eles querem. Pessoa que ela tem o vício do álcool, das drogas, ela não quer ser cobrada, que ela precisa abandonar o vício, precisa procurar ajuda. Então, ela não quer ouvir que ela precisa mudar. Ela não quer ouvir que a mentalidade dela precisa ser transformada.
Então, o que que eles preferem? Abandonar a família e ir morar na rua. E o mendigo, ele tem, o que que ele tem? Autonomia. Porque ele faz o que ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Mas ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não tem responsabilidade familiar, ele não tem responsabilidade nem com ele mesmo. Mas ele tem autonomia, porque ele faz o que ele quer, a hora que quer, do jeito que quer e vive do jeito que quer. Um milionário que tem muito, muito dinheiro, ele também tem autonomia. Porque ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Por quê? Ele tem muitos recursos, ele tem poder, ele tem dinheiro. Ninguém vai falar para ele, olha, isso aqui você faz, isso aqui você não faz, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Ele tem também autonomia. Então, você está vendo que como vai de um extremo a outro, uma pessoa mendiga, moribunda, em situação de rua, e um milionário com posses e condições financeiras, eles têm a mesma autonomia. Mas o que separa os dois são as responsabilidades. Então, quando Paulo ele está dizendo aqui que quando nós crescemos, nós temos que parar de agir como criança, porque nós vamos ter autonomia, mas uma autonomia com responsabilidade. Lá em João 15, no versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem o ramo estar ligado na videira, porque os ramos são totalmente dependentes da videira. Então, quando o ramo ele quer viver independente, ele quer ter autonomia e ele não quer ser responsável, Jesus vai falar, não vai dar certo. Porque tem que estar ligado uma coisa com a outra. Então, Jesus ele vem com essa palavra dizendo, sem mim vocês não vão frutificar, sem mim vocês não vão prosperar, sem mim a condição de vida de vocês não vai mudar. Porque nós temos que ser dependentes da videira. Nós temos que ser dependentes do Senhor. E ser dependente do Senhor implica em assumir responsabilidades. E quando nós assumimos, a nossa dependência do Senhor, tem responsabilidades que é delegada a nós. Então, nós temos que ter a nossa mentalidade transformada. Não se vitimize. A vida não é injusta com você. As suas decisões te levaram a viver essa condição que você está vivendo. Talvez você não tenha alegria, não tenha contentamento. Por quê? Porque você quis tomar o controle da sua vida. Porque a autonomia é isso, é eu ser independente. Eu quero ter liberdade. Mas uma liberdade que vai te levar para uma escravidão. Tá vendo como que o mundo é tão terrível que ele joga aí na nossa mente, ó, você é livre, você tem liberdade, você faz o que você quiser, você não deve satisfação, mas depois ele te aprisiona. Você se torna escravo das suas escolhas, das suas decisões, e você começa a viver uma vida degradante, porque você não encontra contentamento e você se vitimiza e você começa a dizer, minha vida não está como eu gostaria, porque tudo que acontece está errado, nada contribui para o meu bem, tudo que eu faço não dá certo. Poxa, a vida é muito injusta comigo. Não, a vida não é injusta. Deus, ele dá oportunidades para todos. Por isso que em João 15:5, ele diz, eu sou a videira, se você está em mim, tudo que você fizer vai dar certo. Por quê? Você vai ter autonomia, porque eu vou te dar uma autonomia com limites. E você vai ser responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas. E estar ligado na videira é algo tão maravilhoso, porque a vida vem da videira. A provisão vem da videira.
O florescer vem da videira, o crescimento vem da videira, o frutificar vem da videira. Então tudo vem dele. Então nós temos sim uma vida abençoada quando nós estamos ligados na videira. Com Cristo você tem uma autonomia, mas com limites. Sabe por quê? Ele te dá autonomia, mas para fazer a vontade dele. Olha, isso aqui você pode fazer. Eu estou te direcionando, eu vou te abençoar. Então ele está te dando autonomia para agir. E quando nós agimos de acordo com a palavra, o Senhor, ele se responsabiliza pelo resultado. Então, pense nessa palavra. Talvez você está querendo ter autonomia, controle da sua vida, independência, liberdade, mas tem consequências dessa autonomia aí, dessa liberdade. Cuidado para a sua liberdade não te tornar escravo. Porque muitas vezes as pessoas querem liberdade, mas não tem esse pensamento de que essa liberdade vai torná-la prisioneira. Porque as nossas escolhas, elas nos aprisionam. Ou elas nos põem em liberdade, ou elas nos aprisionam. Por isso, quando Paulo ele diz assim, vocês precisam agora viver e agir como um adulto responsável. Um adulto que tem uma mentalidade transformada pelo Senhor, ele não se faz de vítima. Ele não vitimiza a sua situação. Ele não olha para as pessoas e fica procurando culpado. Ele olha para si mesmo e diz, culpado sou eu e eu preciso mudar o meu pensamento, a minha maneira de falar e as minhas ações. Se eu quero viver algo novo, uma vida nova, então que a mudança comece em mim. Amém? Pense nessa palavra, medite nessa palavra e que o Senhor possa ministrar o seu coração nesta manhã. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenham um dia maravilhoso e abençoado em nome de Jesus.